Bora falar agora sobre o Corinthians e os reforços aos pouquinhos vão chegando. Mateuzinho passará por exames médicos nessa terça-feira. Se aprovado, assinará contrato de empréstimo até o fim da temporada. Lateral direito do Flamengo chega sem custos ao Timão. Sétimo reforço da temporada. Antes o Corinthians já havia fechado com os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, com os laterais esquerdos Hugo e Palácios, além do volante Ranielli e do meio atacante Rodrigo Garro. Só para completar, além do Mateuzinho, agora o Corinthians se esforça para encontrar alternativas do meio para frente. Setor menos reforçado, com exceção ao Rodrigo Garro, todos os outros jogadores são volantes, zagueiros e laterais. O Corinthians chegou a sonhar com nomes bem pesados, como de Gabigol e Luiz Henrique. Os nomes estão praticamente descartados e agora surgem alternativas menos importantes. Igor Jesus, você lembra dele? Atacante revelado no Curitiba, 22 anos de idade, pertence ao Shabab Al-Ahly, não ficará nos Emirados Árabes, foi oferecido ao Corinthians e está tendo o nome estudado. Outro atleta que já passou pelo Brasil e está no exterior, Pedro Raul, centroavante de 25 anos de idade, joga no Toluca, fase ruim. Foi comprado por 5 milhões de dólares, desde que chegou 19 partidas, 4 gols e uma assistência. Ele é muito criticado porque na atual temporada tem menos gols do que o goleiro do time, o Thiago Volpi. Isso pega muito mal para um centroavante, sendo o goleiro com mais gols. O nome também foi sugerido aos dirigentes do Corinthians e, de acordo com a Rádio Itatiaia, negociações em andamento para que Pedro Raul se torne o reserva imediato do atacante Yuri Alberto. O problema é quando você sonha com Gabigol e Luiz Henrique e pode fechar com Pedro Raul e Igor Jesus. Queria a sua opinião a respeito do assunto, use o espaço para comentários e avalie, beleza? Só para completar sobre o Corinthians, mais duas notícias. Paulinho estendeu seu contrato até a metade do ano, enquanto termina a recuperação física, pelo que eu consegui apurar, com um salário menor do que da temporada passada, quando embolsava R$1,5 milhão mensais. Já Rony, volante da base alvinegra, será jogador do Atlético Goianiense, empréstimo de uma temporada. O Timão fatura 500 mil pelo empréstimo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Igor Coronado. Você conhece? Meio atacante brasileiro, 31 anos de idade. Ele não jogou profissionalmente no Brasil, saiu muito cedo, atuou em times pequenos da Inglaterra, passou por Suíça, Malta, Itália, até que chegou aos Emirados Árabes. E a carreira dele engrenou de vez na Arábia Saudita, onde está há 3 temporadas. Joga no Al Ittihad, o time do Romarinho, do Benzema, do Marcelo Gallardo. Titular absoluto, camisa 10, um maestro, muito bom jogador. Imagino que talvez você não o conheça, mas se assistir a vídeos vai ficar encantado. Aquele legítimo camisa 10 de bom passe, ótima finalização, cobranças de falta, enfim, enorme cartaz por lá a ponto de ganhar 5 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais livres de impostos por mês. Durante o fim de semana surgiu a especulação de que haveria uma rescisão do contrato entre o Igor Coronado e o Al Ittihad. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Rafael Brandino, que é o empresário do atleta. Rafael assegurou que não há rescisão. Quando eu perguntei se dava para cravar que ele ficaria, a conversa acabou mudando. O que eu entendi é o seguinte: ele não foi dispensado, mas existem tratativas entre as partes para uma rescisão de contrato de forma amigável. E a notícia explodiu como uma bomba entre clubes brasileiros. De acordo com o Brandino, quase todos os grandes de futebol no Brasil já entraram em contato para entender as condições e perguntar sobre a possibilidade de contratá-lo. Afinal de contas, meio atacante no Brasil é uma posição escassa e com um jogador da qualidade dele livre no mercado seria algo extremamente interessante. Botafogo foi um dos clubes que buscou informações, times do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, tem muita gente de olho nessa possibilidade. Só para completar, queria contar para vocês que, pelo que eu entendi, o Corinthians talvez se torne hoje o favorito a ficar com o Igor Coronado. Relação do empresário com o cara que manda hoje no Corinthians em relação a contratações, o chefe dos observadores do Cifute, é uma relação antiga, há uma proximidade e eu não descartaria que o Corinthians faça um investimento alto para contratar Igor Coronado. Se você não conhece, busque lances aqui no YouTube e vai ficar bem impressionado. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!